Oi, nós somos a Gabriela e o João e a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa Tupi, mais especificamente sobre o planejamento de auditoria dela para 2024. A empresa ela foi fundada em 1938 em Joinville e ela começou com conexões hidráulicas de ferro fundido. Ferro hoje que ele tem uma complexidade muito maior do que tinha antigamente, fazendo com que a Tupi seja uma das empresas de maiores funções do mundo. Ela tem unidades industriais no Brasil, México e Portugal, além de escritórios comerciais na Alemanha, Itália e Estados Unidos. E os principais setores que atendem é o setor de energia, da construção civil, máquinas e equipamentos agrícolas e o setor automotivo também. Para o ano de 2024, a Tupi utilizou a auditoria independente de acordo com a Resolução 162 de 2022 da CVM, que trata as políticas internas e a preservação e independência do auditor na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa. Além disso, foram prestados serviços pelos auditores internos, auditores externos e também a revisão da escrituração contábil fiscal. Além disso, de acordo com a Resolução 80 de 2022, a declaração da diretoria executiva, ela reviu e concordou com o relatório dos auditores independentes e aprovou as demonstrações contábeis financeiras de 31 de dezembro de 2024. Para o ano de 2024 também, os principais riscos de auditoria foram um risco inerente elevado por conta da complexidade das operações globais, já que a Tupi ela não atua somente no Brasil, mas também no México e na Europa, e também em relação à diversidade de moedas e legislações. Cada lugar tem uma moeda e uma legislação diferente. Outro risco é o risco de controle, visto que ele depende da eficiência de controles internos e também a prevenção e detecção de fraudes e erros. Os fatores críticos de 2024 foi o forte impacto da variação cambial, principalmente do México, já que não atua somente no Brasil, as estimativas contábeis voláteis e também previsões sensíveis, porque não é fácil você prever as coisas para o seu país. Imagina em outros países também. Então, é uma história muito grande e uma maior necessidade de testes e elevação de riscos de detecção pelo tamanho da empresa e até onde ela atua. Aqui a gente trouxe um pouquinho sobre o ativo em 2024, o ativo circulante e não circulante, em questões de número também, mas mais para frente a gente fala um pouquinho de cada conta e a importância dela. Falando um pouco sobre o ativo circulante, ele em relação a 2023 teve um crescimento de 20,59%. Ele representa quase 65% do ativo total, que significa que a empresa tem uma maior liquidez para circular o seu dinheiro no curto prazo. O caixa equivalente de caixa representa aproximadamente 50%, o que tem maior geração de caixa e captação de recursos. As contas a receber elas estão estáveis, elas não cresceram muito no de 2023 para 2024, significa que eles têm um controle de política de crédito. Os estoques eles cresceram mais de 12%, que pode ser uma expectativa de giro mais lento. Os tributos a recuperar, como o IRRPJ e o CSLL a recuperar, eles cresceram muito. Isso precisa ter uma atenção porque não representa uma liquidez imediata. Pode haver diversos processos para conseguir recuperar esse dinheiro, é uma questão que leva tempo, então não é tão no curto prazo, não há como prever. E outros ativos circulantes, que representaram quase 40%, sobre uma maior exposição a atividades financeiras sofisticadas. Falando um pouquinho sobre o ativo não circulante, ele teve uma redução de 1%, basicamente, não foi muito em questão de percentual. A participação, né, no ativo total ele caiu 35%. O ativo realizável a longo prazo também caiu no ativo não circulante, assim como os outros ativos não circulantes, os demais tributos a recuperar, que pode indicar uma ausência de fatos geradores esperados, que é aquela questão dos impostos. O imobilizado ele não cresceu muito, mas teve um destaque para os imobilizados em operação, que cresceram mais de quase 7%, indicam possíveis investimentos e expansão produtiva. Os intangíveis diminuíram devido ao goodwill, que teve uma redução bem drástica, provavelmente foi pelo impairment test. Quanto o passivo e o PL em 2024 teve alterações expressivas, a empresa Tupi, ela historicamente ela tem oscilações nos seus resultados, né? E também balanço patrimonial. Em 2024 não foi diferente. Ela apresentou uma alteração significativa em relação ao ano de 23, decorrente de financiamentos, obrigações construídas ao longo do exercício. A destacar o passivo não circulante com empréstimos e lançamento de debêntures também. A se destacar então
o passivo e o PL 2024, né? O passivo circulante cresceu 4,44%, mas destaque maior é o passivo não circulante, que cresceu 24,54%. Em destaque, por empréstimos, né? A empresa se alavancando por terceiros e também lançamento de debêntures a longo prazo, né? O seu patrimônio líquido também cresceu, bons resultados, porém bem abaixo do exercício de 23. Com os indicadores econômicos, temos então ROI com retorno sobre o patrimônio líquido de 2,36%, a margem líquida de 0,77, uma margem líquida bem baixa. Então, para cada R$ 100 investidos, né, melhor, de resultado, a empresa tem com lucro 77 centavos, né, e a liquidez corrente, para cada R$ 1 de dívida, curto prazo, a empresa tem 2,2 de caixa. Claro, um resultado significativo, mas no conjunto da operação não reflete uma qualidade dos resultados, né? Por exemplo, retorno sobre ativos de 0,72%, um resultado bem baixo em relação à média do mercado. E o giro do ativo também, para cada R$ 1 investido, gera apenas 1,17% de receita. Pontos a destacar, então, nas contas, temos as contas em risco, que é a provisão trabalhista, que teve um incremento de 349%. Empréstimo e financiamentos a longo prazo cresceu 32%. Debêntures também, a empresa lançou debêntures de captação de recursos, que cresceu 50%, né? E as suas reservas de lucro, porque a empresa realmente diminuiu significativamente seu resultado de 23 para 24, menos 35%. Por ser uma empresa com mercado global, estando localizado nos Estados Unidos, Portugal, ela teve um incremento na parte de contas com terceiros de 18,81%. Destaque-se que contas estrangeiras significa dívidas em moeda estrangeira, dólar ou euro. A Tupi, quanto à composição do seu PL passivo, com os resultados, é uma empresa que, historicamente, ela sofre muito com a atividade econômica no Brasil. Se a economia brasileira está crescendo, ela cresce, porque ela trabalha no segmento primário da economia, né? Fundição. Ela fornece para outras indústrias, não para o consumidor final. Então, a cadeia produtiva estando em crise, a Tupi é uma empresa que sente muitos reflexos. Ela tenta amenizar esses resultados com a ação global, com unidades fora do Brasil, mas mantém uma forte operação no Brasil. Como o Brasil e o mundo sofrem hoje oscilações econômicas, a Tupi reflete isso nos seus resultados, né? Então, de 23 para 24, nós tivemos uma oscilação, resultado, um lucro operacional muito baixo, decorrente toda essa crise econômica. Consequentemente, nós tivemos realmente um lucro líquido que reduziu em 84%, é uma coisa muito alta, absurdamente alta, mas se você fizer uma análise histórica da Tupi, isso acontece frequentemente. É uma empresa que trabalha alavancada com recursos, inclusive com recurso do próprio BNDES, né, para poder manter sua máquina girando, né? A receita líquida, apesar de ter um incremento de 0,32, não se refletiu no resultado final, né? Ela começou com a majoração na sua receita de mais 32, mas ao final, na última linha do RE, nós tivemos uma redução de 84% em função da sua baixa performance. Bem, nós temos então um aumento das suas provisões trabalhistas de mais 349%, um valor altíssimo, né, que tem que ser muito bem trabalhado para evitar que todo esse recurso, essa obrigação, descapitalize a empresa, né? Temos então um resultado negativo, né, uma redução significativa do seu valor de 34%, contração de dívidas, financiamento e lançamento de debêntures, né? Apesar de uma receita incremento 3,2, o resultado final não é satisfatório, muito pelo contrário. Resumindo então, para o trabalho da auditoria, temos uma revisão das causas trabalhistas, já que teve um incremento significativo. Empréstimo a longo prazo também tentar verificar as causas e os seus valores. Debêntures da mesma forma, né? A receita líquida, apesar de um resultado interessante, 3,2, ainda
é um valor irrisório frente à redução do seu lucro líquido de 84%. Né? Então, essas são as sugestões de valores a serem auditados, verificar as causas e validar os números.